Aí você já vai assentar aí confortavelmente. E abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo. Então o nosso tema é um legado para gerações. E nós vamos ler Êxodo no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15, por gentileza. Obrigado, Deus te abençoe. Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Quem achou diz amém? Vamos lá? Então, disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Fecha a tua Bíblia. Põe a tua mão direita à altura do teu coração. Fecha os teus olhos. E por alguns instantes, fale com Deus. Peça que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração nesta tarde. Que esta palavra, ela venha mudar a nossa mente, venha impactar a nossa vida, e nós possamos sair daqui com algo mais abençoados, mais frutíferos, mais conscientes do nosso chamado e da nossa missão. E nesta oração, pense na tua família. É algo de muito precioso que Deus te deu. A família é um presente de Deus. É uma dádiva preciosa. Santo Deus e amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer por este tempo precioso, onde os nossos corações estão como aquela terra fértil, preparada para receber a semente que o Teu Espírito Santo há de plantar em nossos corações. A Tua palavra é esta semente. Esta semente há de germinar e há de produzir frutos abundantes, uma grande colheita. Eu quero apresentar a Ti esta igreja, cada pessoa que aqui está. E assim como esta chuva que está caindo lá fora e molhando a terra, que uma chuva de bênção seja derramada também sobre as nossas vidas e os nossos corações, para que esta semente venha germinar, venha frutificar e produzir assim frutos abundantes, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela família que o Senhor nos deu. Certamente não é uma família perfeita, porque somos seres humanos, mas como é bom poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a nossa missão. Entre tantas coisas, é também o nosso chamado. E que ao abrirmos esta conferência, esta primeira palavra, os corações já possam se abrir para receber mais de Ti e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Podei vos assentar. Meus irmãos, o personagem que nós lemos aqui hoje, Moisés,
eu creio que é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Assim como Moisés, ele é muito admirado até os dias de hoje, lá na nação de Israel. Moisés nasceu num tempo onde as famílias hebreias eram perseguidas. Foram ao Egito cerca de 70 almas, a família de José. Passados 430 anos, eram pelo menos 500.000 homens, fora mulheres, crianças. Uma família que se tornou um povo numeroso, porque a bênção de Deus estava sobre eles. E o faraó, vendo aquele grande povo, temeu ao vê-los. E então tomou uma atitude drástica de sacrificar os meninos que nascessem. E muitos meninos foram jogados nas águas, morreram. Mas quando Moisés nasceu, a mãe dele olhou para aquela criança, e você que é mãe sabe o que é o coração de uma mãe, não é verdade? Estou vendo a pastora ali segurando a netinha, né? É algo de tão precioso o que Deus nos dá. E é difícil para a gente até explicar esse sentimento com palavras. Ela não queria que aquele menino morresse. E ela teve uma ideia, pegou um cestinho de juncos, betumou para que não entrasse água, e colocou nas águas do rio Nilo, e pediu que a sua irmã Miriam acompanhasse, na esperança de que Deus desse um livramento para aquele menino. E assim foi. A filha de Faraó estava se banhando, e ela ficou curiosa ao ver aquela cestinha boiando nas águas. E ela manda que trouxessem até ela. E ela não tinha filhos. E quando ela olha para aquela criança, eu creio que o Espírito de Deus age. E o coração daquela mulher se apega àquela criança. Era Deus agindo para cumprir a sua vontade. E assim é também nas nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Ele está trabalhando a nosso favor. Amém? E ela então resolve criar aquele menino, mas precisava de uma ama hebreia. E Miriam então aparece ali, e Moisés foi criado pela sua própria mãe e também no palácio de Faraó. No palácio, Moisés aprendeu sobre a arte da guerra, a política externa, as línguas estrangeiras, e tornou-se um homem extremamente culto, uma educação refinada, adquirida num palácio. Mas por outro lado, com a sua mãe hebreia, ele aprendeu a confiar no Deus que criou os céus e a terra, no Deus Todo-Poderoso, que governa todo o universo pela força do seu poder. E aos 40 anos de idade, ao ver um hebreu sendo subjugado por um egípcio, ele não suporta, e ele acaba matando aquele egípcio. Aos 40 anos de idade, e por causa disso, ele tem que fugir do Egito. E uma nova etapa iria começar na sua vida. Ele vai ao deserto, e ali ele encontra algumas jovens pastoras, filhas de Jetro, o sacerdote, e ele é recebido por aquele homem. Ele se casa com uma daquelas jovens, e ele passa 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Olha, se existe um tratamento da parte de Deus com o ser humano, é dar algumas ovelhas para ele cuidar, né, pastor Júlio? Alguém diz que a ovelha é um dos animais mais dependentes que existem. E ali, meus queridos, aos 40 anos, um homem versado nas letras, na política, um homem que tinha sua fé,
mas ainda havia alguma coisa que Deus precisava fazer na sua vida. Será que Deus já terminou comigo e com você? Eu acho que Ele ainda tem muito para fazer, não é verdade? Que bom que Deus ainda quer trabalhar muito nas nossas vidas. E aos 80 anos de idade, 40 anos haviam se passado, e ele pastoreando as ovelhas, um dia comum, ele estava no deserto, e algo lhe chama a atenção, porque ele vê uma sarça, que é um arbusto do deserto, e aquele arbusto estava queimando, mas não se consumia, e ele nunca havia visto aquilo, um fogo que queimava, mas aquela sarça não era consumida, e do meio daquela sarça, ele ouve uma voz que diz a ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ali Deus começa a falar com ele acerca do seu chamado. E Deus diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, que está sofrendo debaixo da servidão de Faraó. Vai até ele e diga para que ele libere o meu povo para sair do Egito. Mas queridos, Moisés, diante daquela incumbência, ele diz: mas Senhor, quem sou eu? E começa a dar ali desculpas, né? É o que muitas vezes a gente faz, quando Deus começa a nos dar responsabilidades, quando chega o nosso chamado, e não é fácil, as responsabilidades, os desafios. E uma das coisas que Moisés diz a Deus é o seguinte: mas quem eu direi a eles que me enviou? Afinal, quem é o Senhor? Porque os egípcios tinham muitos deuses. Tinham os deuses em formas de animais. Tinha deuses com a metade do corpo de um animal e a metade de um homem, assim como a esfinge. E cada deus egípcio tinha uma forma e tinha um nome. E Moisés disse assim: mas quem é o Senhor? Ele não sabia a forma de Deus, porque Deus é espírito. Por isso que ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí Deus diz a ele: Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles: o eu sou me enviou. E disse mais: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de teus pais. Então aqui, queridos, eu paro para meditar um pouco, e nesta frase nós entendemos um pouquinho de quem é o nosso Deus. Eu creio que todos nós temos essa curiosidade, não é verdade? Mas como será que Deus é? Um dia nós vamos vê-lo, assim como Ele é. Amém? Mas Ele disse: eu sou o que sou, eu sou o Deus de teus pais. E nós compreendemos aqui que quando Deus estava falando com Moisés, Ele não via apenas um homem, mas Deus via nele gerações. E Deus via o futuro, e Deus via gerações. Porque Deus disse: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Meus irmãos, nós conhecemos essa história, a história de Abraão. Veja que Deus queria formar uma nação. E como é que Deus começa? Chamando um homem, o mais improvável. Um homem de 75 anos, mulher estéril. Ele poderia ter chamado um jovem, mas Deus tem a sua maneira de agir, e é totalmente diferente da maneira como a gente pensa. Nós nunca vamos conseguir colocar Deus numa caixinha, porque Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Amém?
E queridos, Deus chama Abraão para uma jornada, para uma caminhada. E ali por 25 anos Deus vai se revelando a ele, Deus vai forjando aquele homem. E Abraão começa a conhecer a Deus. E o meu pai, pastor Agostinho, diz que Abraão foi matriculado por Deus na escola da fé. Você já se matriculou na escola da fé? Já está matriculado? Ok. Deus foi trabalhando na vida de Abraão, um homem também falho, um homem que teve as suas fraquezas, mas nesses 25 anos, Abraão passou a conhecer a Deus, até um ponto em que Deus pôde cumprir nele a sua promessa, e deu a ele Isaque, o filho do riso. Mas queridos, Abraão, dentre tantas coisas, ele tinha uma missão, que era transmitir ao seu filho a fé, transmitir ao seu filho os ensinamentos acerca de Deus. E agora, Isaque já era um menino, quando um dia Abraão chega e ouve a voz de Deus que diz a ele: Abraão, toma o teu único filho, Isaque, esse que você ama, e oferece a mim em holocausto, em sacrifício. Eu creio que ali, talvez Abraão não entendeu, mas ele obedeceu. Você sabe que nem sempre a gente entende as coisas que Deus faz. E na nossa cabeça, muitas vezes existem muitos porquês. Mas por que está acontecendo isso? Por que Deus está agindo assim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas você sabe o que é a fé? É nós obedecermos, mesmo sem entender, e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E Abraão toma o seu filho, e quando ele chega ali na terra de Moriá, depois de 3 dias de jornada, o menino olha para ele e diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o punhal. E ele já havia visto seu pai certamente fazer muitos sacrifícios. Ele diz assim: mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Pergunta difícil. Mas Abraão olha para o menino, ele diz uma frase que nós guardamos até hoje: Jeová Jiré, Deus proverá para si o cordeiro. Esse é o nosso Deus, Jeová Jiré. E quando chega no alto daquele monte, ele prepara o altar, a lenha, e agora tem que colocar o seu filho sobre o altar. E o menino via tudo aquilo, talvez sem entender. E a Bíblia diz que ele já via o menino sacrificado, morto. Mas aos Hebreus está escrito que ele cria que das cinzas Deus era poderoso para levantar aquele menino. Essa é a fé de Abraão. E quando ele iria sacrificar o menino, Deus fala com ele: Abraão, Abraão, não faças mal algum ao menino. Agora eu sei que você me teme, porque não me negou o teu único filho. E Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Eu creio que a fé de Abraão, ela foi incutida também na vida do seu filho. Abraão partiu para a eternidade. Isaque se casou, por 20 anos ele orou para ser pai também, e Deus deu a ele 2 filhos, e agora ele também tinha a missão de passar adiante a fé que ele havia recebido do seu pai. E quando nós vemos na fuga de Jacó, da casa de Isaque, quando havia trapaceado com o seu irmão, enganado o seu pai, e Jacó estava no deserto, em plena rota de fuga, ele tem uma revelação daquela escada que sai dos céus, toca a terra, os anjos de Deus subiam e desciam, e Deus se revela a ele e diz assim: Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, e essa terra que você está vendo, eu darei a você e aos teus descendentes por herança.
Então Deus, ele veio trabalhando de geração em geração, de geração em geração. E quando Jacó desperta daquele sono, ele diz assim: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ele toma uma pedra, derrama azeite sobre ela, e ali ele faz um pacto com Deus. E diz: se tu fores comigo nesta jornada, me deres pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que me deres, eu darei ao Senhor os dízimos. 20 anos depois, Jacó voltava daquela peregrinação, agora um chefe de família. Eu creio que até ali ele tinha 11 filhos, depois veio Benjamim, era um homem rico, um homem próspero, e Deus havia cumprido aquilo que prometeu a ele, porque Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Amém? E depois ele ensina aos seus filhos a fé que recebera de Isaac, que recebera de Abraão. Estes homens se tornam os 12 patriarcas da nação de Israel. Fruto de um plano de Deus, de uma promessa de Deus a um homem chamado Abraão. E meus queridos, o que é a nação de Israel hoje? Uma das nações mais prósperas da terra. Israel do sul ao norte são 480 quilômetros, é muito pequena, encravada no meio de inimigos, mas ninguém consegue destruir aquele povo. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus repousa sobre eles. E se a bênção de Deus está sobre você, o inimigo jamais vai prevalecer sobre a tua vida. Amém? Veja você o que é a influência de um homem em toda uma geração, em toda uma descendência. Nós sofremos a influência dos nossos pais, nós sofremos a influência dos nossos avós, e eu creio que uma das maiores missões que eu e você temos é influenciar as gerações futuras, os nossos filhos e os nossos netos. Eu tenho hoje 58 anos de idade. Perdi o meu avô paterno há muitos anos. Mas, queridos, existem cenas na minha mente de mais ou menos 35, 40 anos atrás que não se apagam. A lembrança que eu tenho do meu avô, pai do meu pai, que também se chamava Jorge. Ele morava nos fundos da nossa casa, já tinha seus 70 e poucos anos, e havia uma varanda onde o sol batia de manhã, e ele se assentava numa cadeira de balanço bem antiga, de palha, com a Bíblia na sua mão. Uma Bíblia surrada e gasta. Ele passava as manhãs lendo e meditando na palavra de Deus. Essa é a influência que ele deixou na minha vida. Um homem calmo, sereno, e quando ele vinha na nossa casa nos visitar, ele era uma pessoa tão querida que a minha mãe fazia questão de fazer a comida que ele mais gostava: polenta com radite. Polenta com radite. Meu avô materno se chamava Isaías, e eu era o neto mais velho dele. Quando ele morreu, eu tinha cerca de 11 anos. Mas normalmente os finais de semana nós íamos para a casa dele, que era mais perto da igreja. Almoçávamos na casa do avô, da avó. Depois do almoço ele ia deitar, tirar uma soneca, escutar rádio e ouvir o jogo do Ferroviário. E eu ia junto. Olha quantos anos se passaram, né? O Ferroviário nem existe mais. Mas está aí o Paraná, não sei nem que divisão que está. Mas eu não me consigo desprender desse time, gente. Por quê? Influência do vô. Influência do vô. É claro que é muito mais do que isso, não é? Estou apenas ilustrando.
Meu pai, pastor. Eu me criei indo para a igreja. E um dia eu estava na escola, era um gurizinho ali de 7, 8 anos, e nos primeiros dias de aula, a professora ia perguntar para cada aluno a profissão do pai. E naquela época, ser crente era uma coisa até humilhante, né? Para pessoas sem cultura, sem condição financeira. E cada um, quando ia falar a profissão do pai, enchia a boca para falar. E conforme foi chegando a minha vez, eu fui diminuindo na cadeira. Chegou a minha vez e eu disse, meu pai é pastor. Mas eu ouvi alguém dizer, o meu é representante comercial. E eu achei aquilo tão bonito. E falei, quando eu crescer, eu vou ser isso. Eu nem sabia o que era. Mas, gente, no que eu me transformei? Pastor. Por quê? Influência do pai. O chamado. O chamado. A influência. Fiz uma carreira secular também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus, que meus avós marcaram a minha vida. Com exemplos de fé. Com testemunho de caráter. E de fidelidade a Deus. Hoje eu encho a boca para dizer que meu pai é pastor. Digo isso com orgulho e com satisfação. Hoje eu tenho a maturidade para entender o bem que ele me fez. Está entendendo? Mas queridos, agora chegou a minha vez. Agora eu tenho uma responsabilidade que não é apenas comigo. Eu me julgo um homem bem formado. Me julgo um homem realizado. Porque não tenho grandes ambições. Sou feliz com o que Deus me deu. Mas queridos, sobre mim e sobre você, repousa um grande desafio. Que não é nos preocuparmos apenas como nós vamos passar os nossos últimos dias aqui na terra. Mas é como é que nós vamos impactar as novas gerações. Qual é o testemunho que nós vamos deixar? O que é que os nossos filhos vão lembrar quando pensarem em nós? Que tipo de homens, mulheres, pessoas nós somos? Qual é o exemplo que nós estamos deixando? Qual é o legado que nós estamos deixando? Alguns anos atrás eu fiz o meu projeto de vida. E uma das coisas que eu coloquei ali, dentre outros pedidos, é que eu queria muito ver a minha posteridade. O que seria depois de mim, nesta terra. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus 2 filhos também são pastores. O mais velho, Tiago, 37 anos, pastor titular, lá em São José dos Pinhais. Meu filho mais novo, pastor Jorge Augusto, me ajuda na 4ª igreja, juntamente com as suas famílias. Por isso que sábado é difícil eu aceitar um convite, porque eu ainda tenho uma responsabilidade, que é impactar a vida também dos meus netos. Esses dias eu estava contando historinha para eles, e eu morei na Amazônia, e eles gostam de ouvir história da Amazônia. Vô, conta uma história da Amazônia. E depois de algumas eu disse, agora eu vou contar a história da Bíblia. A minha netinha falou, vô, mas é chata. Falei, não é chata não. Vem cá que o vô vai contar, você vai ver que não é chata. Tem 5 aninhos, né? É porque ela gosta de ouvir história de bicho, mas na Bíblia também tem bicho. E a gente vai ali conversando com eles, a gente vai expressando amor, a gente ora antes do alimento. Agora eles já estão aprendendo a orar também, para se criarem pessoas de bem, pessoas honestas e pessoas tementes a Deus. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, você já pensou o que acontece numa família quando um homem adultera? O estrago que causa? Não é só para ele não, não é só para a esposa, mas muitas vezes ele está colocando em risco o projeto de toda uma geração que vai sair do seu ventre, saiu do seu ventre, toda uma descendência.
ele está marcando de uma forma negativa. Eu sou pastor Júlio, outros aqui, meus queridos, você vai conversar com crianças cujos pais se divorciaram por causa de um adultério. Eu atendi um garotinho, estava conversando com um garotinho dias atrás, e eu tenho na minha casa uma lâmpada, a lâmpada do Aladim, que eu queria muito ter, e um dia comprei a lâmpada. Eu estava falando com esse menino e disse: olha, eu tenho lá em casa a lâmpada do Aladim. Eles dizem que se você esfregar a lâmpada sai um gênio, e você pode fazer 3 pedidos. Se eu te der a lâmpada, o que você vai pedir? Ele falou: primeiro, a camisa do São Paulo. Em segundo lugar, um videogame. Em terceiro, que meu pai e minha mãe nunca se separem. Uma criança. Queridos, olha o estrago que isso causa. Quando um homem e uma mulher envereda pelo caminho do pecado, do vício, da violência, ele está desgraçando toda uma geração. Ele está desgraçando toda uma família. Curve a tua cabeça e feche os teus olhos. Meus irmãos, existe sobre a minha vida, existe sobre a tua vida uma grande responsabilidade. A pastora Cláudia está ali segurando a sua netinha, que eu creio que ela tem um amor muito grande por essa menininha, e faria de tudo pela sua felicidade. Você tem os teus filhos, você tem os teus netos, talvez alguns aqui já tenham bisnetos. Que tipo de futuro você deseja para eles? Qual é a herança que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando? Meus irmãos, muito mais do que bens materiais, é um legado espiritual, é um legado moral, é o caráter, é a integridade, é o exemplo de um homem, de uma mulher temente a Deus. Você sabe que a oração de uma mãe, a oração de um pai, ela tem um poder extraordinário. De repente, alguns que estejam aqui se sintam entristecidos, porque não vê ainda nos seus filhos o cumprimento daquilo que espera da parte de Deus. Mas se existe algo pelo qual nós devamos lutar nesses dias, é pela nossa família. Lutar pela nossa família. E alguém disse que o nosso maior rebanho está dentro da nossa própria casa. Abençoar a nossa família, orar pela nossa família, interceder pela nossa família e, acima de tudo, ser um exemplo de fé, de honestidade e de integridade na vida deles. O meu desejo é que nesta tarde esta palavra fique gravada aí dentro do seu coração, que você sinta esta responsabilidade, que você sinta esse desejo, e desejo também que você possa um dia olhar para a tua descendência e alegrar o teu coração por ver ali homens e mulheres tementes a Deus. E para encerrar esta mensagem e nós orarmos, eu quero ler uma ilustração que diz assim: Max Hughes, um ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se igualmente com uma moça ímpia. Desta união, na sua descendência, após uma pesquisa, descobriu-se que entre os seus descendentes, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes
custaram aos cofres da nação $1.250.000. Por outro lado, Jonathan Edwards viveu na mesma época de Mark Hughes, mas casou-se com uma moça temente a Deus. Foi feita uma investigação de 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. 80 se tornaram funcionários públicos. E 295 fizeram curso superior. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo para o governo. Vamos aplaudir a Jesus? Que assim seja a sua descendência. Amém? Vamos ficar em pé. Coloque mais uma vez a mão direita à altura do seu coração. Eu quero orar por você. Entenda o teu chamado. Entenda a tua missão. Entenda que você foi chamado para impactar gerações. Amém? Santo Deus e amado Pai Celestial, nós fomos tocados pela Tua palavra nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Aqui nós temos pais, temos mães, temos filhos, temos avós, avós, e nós amamos a nossa família. E queremos, meu Pai, ter esta responsabilidade de sermos bênção na nossa casa, de sermos instrumento de bênção, que possamos deixar uma herança espiritual, que possamos influenciar os nossos descendentes através do nosso testemunho, que não acontece apenas na igreja, mas que acontece no dia a dia, acontece na intimidade da nossa casa. Abençoa, meu Pai, cada família aqui representada e ajuda, Senhor, cada um de nós a sermos uma bênção dentro do nosso lar e no seio da nossa família. Que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações e que nós possamos apresentar ao Senhor, dentre tantas coisas, uma família abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.